as portas, para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Amém? Estamos falando de Jerusalém, glória a Deus, que é a capital de Israel, a cidade que lá no passado, como eu disse, tem 12 portas. 11 portas estão abertas naquela cidade. Uma porta foi lacrada. Amém? Esta porta que foi lacrada, ela foi lacrada porque, segundo a história, segundo conta a história e a narrativa bíblica de Mateus e de Lucas, Jesus passou por esta porta quando entrou na cidade. Então eles lacram essa porta, porque para cumprir a profecia de Isaías, que Deus entrou na cidade, amém? E só vão abrir a porta quando Jesus voltar novamente. Essa é a tradição que o judeu tem. Mas há 11 portas lá na cidade que estão abertas. Eu queria falar hoje sobre isso, sobre essas portas e sobre cada porta e o que ela significa, amém? Mas antes de falar disso, eu queria dividir uma coisa com os irmãos que eu achei, dentro do que eu estava lendo, interessante. Porque a sua fé e a minha não precisa ser exteriorizada, não precisa mostrar. Mas as outras religiões, assim como o judaísmo, precisa mostrar. Tudo tem que estar aparente, né? E o judaísmo, como é sombra do que seria o evangelho para nós, tudo nele é exibido. E uma coisa que é exibida, e até hoje o judeu mantém essa tradição, vamos chamar assim, é a mezuzá. O que é a mezuzá? A mezuzá, irmãos, é uma prática que o judeu tem. Quando chega na casa dele, ele coloca a 7 palmos do chão, mais ou menos, né, aqui, nessa altura, ele coloca um rolo, uma caixinha presa, com um rolo, um pergaminho dentro. Dentro deste pergaminho, ele coloca a lei de Deus. Ele coloca lá umas passagens da Bíblia, de Deuteronômio 6, 4, 9 e Deuteronômio, eu vou ler depois, 11, 13 e 21. Ele coloca lá e toda vez que ele entra em casa, ele beija aquela caixinha onde está guardado a lei de Deus, a Torá. Ele beija. E quando ele entra na sua casa, ele declara uma frase para Deus. Ele fala assim: ouve, ó Israel, que é ele, né, o judeu, nosso Deus Adonai, quer dizer Senhor, ele é um. Ouve, ó Israel, Adonai, nosso Deus Adonai é um. Amém? Porque não há outro Deus além dele. Não há outro Deus fora dele. Imagina que toda vez que ele entra na casa dele, ele dá um beijo e fala: ouve, ó Israel, Adonai. Ouve, Adonai, Israel. Nosso Deus Adonai é um. E entra. O filho vê, pastor, a esposa vê, todos na casa vêm. Sabe, o pastor falou que ele estava acidentado, sem capacete. Que imprudência, né? Você anda de moto? Sem capacete. E sem capacete é a mesma coisa uma casa de um judeu sem essa lei, sem essa caixinha. Porque essa caixinha, pastor, é o capacete do judeu, é a proteção da casa dele. Amém? Mas a Bíblia diz que eu e você temos a palavra de Deus gravada dentro de nós. Glória a Deus. As portas do umbral em aramaico e em grego e em hebraico, grego, aramaico e grego, hebraico, barato, isso é isso, né? Grego, hebraico e aramaico, as 3 línguas que o judeu fala. Nos 3 idiomas, umbral direito é a mesma palavra ou a raiz da palavra para coração. É por isso que o salmista fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, toda manhã, a Bíblia diz o que? Que ela se renova, se faz nova toda manhã. Quando eu e você nos deitarmos, temos que fazer aquilo que o judeu faz de uma forma diferente. Nós temos que dizer: em paz me deitarei
e em paz me levantarei, porque o Senhor me sustentará. Quando acordamos, e eu tenho esse hábito, eu oro no Espírito, né? Falo para mim mesmo, e às vezes eu falo em voz alta. Eu acordo de manhã e falo: em paz eu me deitei, em paz eu me levantei, porque o Senhor me susteve. Amém? Amém. Ouve, ó Israel, Adonai. Ouve a Deus, irmão, porque Ele é um só. Deus é um só. Amém? Ele é um só. O Senhor, nosso Deus, Adonai, Ele é Senhor e é um só para mim e para você. Agora vamos ver o que ele lê, né? 6:4. Olha o que ele lê lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Eu já entro na palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Glória a Deus. Essas Bíblias são fininhas. Aleluia, Jesus. Diz assim, eu vou ler bem rápido, tá? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Entendeu porque ele escreve? Amém? Amém. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido você na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades que tu não edificasses, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavasses, e vinhas e olivas que tu não plantasses, e quando comeres e te fartares. E depois os irmãos leem Deuteronômio 11, 13 e 21. É o que está guardado ali, é o que ele declara e é o que ele tem gravado na mente. Um judeu de 13 anos de idade, ele é obrigado a declarar todos os mandamentos. Quantos mandamentos são? Vocês sabem? Quantos são? Para o judeu quantos são? 10, né? 10, né? 10 mandamentos. Não são 10 mandamentos? Não está todo mundo na cabeça que 10? A gente fala 10 mandamentos. Bem? Mas a Bíblia Glória a Deus. Vou fazer aqui. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Está vendo isso aqui? Dá para ver aí? Dá para ver, professor? Isso aqui é um símbolo do infinito. Para calcular o universo, um indiano, matemático indiano, que morreu com 20 e poucos anos, ele enfrentou os ingleses mais sábios, aristocratas da época, para criar esse símbolo, usar esse símbolo, que é o símbolo do infinito, para calcular dimensões maiores. E ele conseguiu calcular, criar uma fórmula matemática para que desse símbolo fosse possível contar as estrelas do tamanho do universo. Rapaz inteligente, né? Amém? Amém. E, por exemplo, quando você tem aquelas colmeias de captação solar, elas são colocadas desse desenho aqui. Porque nesse formato aqui não faz sombra uma na outra e pega o sol tal. A Torá, ela tem 10 mandamentos, só que a lei de Deus é escrita para fora, desse jeito aqui, ó, do jeito que está aqui. Os 10 mandamentos são escritos aqui dentro. Só que eles se subdividem em mais 613, o que dá 623 mandamentos. Então, um menino de 13 anos, 12 anos, ele entra na frente do sumo sacerdote, o rabino, né, na sinagoga, e declara 623 mandamentos. Tem que falar na ordem e tem que explicar. Amém? Amém? Amém. É coisa séria ou não é coisa séria? Seríssimo. Não é? Aí ele declara, se ele não souber, o que acontece com ele, pastor? Ele não pode cursar universidade. Ele não pode ser médico, não pode ser advogado. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai trabalhar na roça e nos trabalhos sujos da cidade. Vai trabalhar na porta do montouro. Sabe onde é a porta do montouro? É a porta do lixo da cidade. Vai trabalhar em depósito de lixo, vai fazer trabalho escravo, trabalho ruim. Mas se ele declarar, ele vai poder estudar, dedicar
15 anos da vida dele estudando, 17 anos estudando, se formar e ser alguém importante. 99,99% dos meninos, só os meninos fazem isso, que declaram a lei, acertam, não erram. Porque desde os 6, 7 anos estão aprendendo, porque o pai colocou a palavra na porta da casa dele, e ele declara e ensina: tu inculcarás aos teus filhos, andará com o teu filho pelo caminho. Pega na mão do menininho aqui, ó, e vai andando pelo caminho, falando assim: ó, o Senhor é bom, né? E vai declarando para o menino a palavra de Deus. Filho, ame a Deus, é o primeiro mandamento. Vai ensinando a criança, e a criança vai crescendo, vai aprendendo, vai estudando, até que ela sabe decor. O pai fica ali com o filho até que ele aprenda. Aí ele vai na frente do rabino, do sacerdote, vai declarar a palavra de Deus. Aleluia. Amém? É coisa séria. Da porta, do umbral da porta, tem que sair e vir para o coração. A palavra de Deus não tem poder nenhum na minha mão se ela não estiver dentro de mim. Amém? Não adianta passar pela porta e não conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o salmista falou assim: olha, é lâmpada para os meus pés. É um farol. Você entrou numa rodovia de noite, tem que acender o farol do carro rapidinho, senão você bate o carro. A palavra de Deus é a mesma coisa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Passei pela porta, eu tenho que ter a palavra de Deus no meu coração, porque a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração. Só que a palavra, como que é a palavra? Ô Jeremias, o que você achou aí? Eu achei um rolo. Aquele rolo que está preso na porta, Jeremias achou. Eu achei um rolo. Deve ter pego de alguma porta, né? Achei um rolo. E o que você fez? Eu comi. Estava com fome, pergaminho, é pele de animal. Comeu o rolo. E o que aconteceu? Quando eu comi, era doce na minha boca. Jeremias, depois desceu o Senhor. Lá no meu ventre, ficou amargo. Ficou ruim. A palavra é assim: doce na boca. Estou falando aqui, é doce, né? Mas quando ela entra lá dentro do nosso coração, ela amarga a nossa boca, irmão. Porque Deus começa a nos tocar por dentro. Aleluia. Jesus falou para a mulher assim: olha, mulher, estou te pedindo água. E se você soubesse quem está te pedindo água, você pegava esse cântaro aí e me daria água. E a mulher olhou para ele, ficou espantada, e ele disse assim: porque se eu der da água que eu tenho, você nunca mais, olha para cá e presta atenção, nunca mais terá sede. Por que eu não vou ter sede? Porque quando eu te der da minha água, uma fonte de água viva vai brotar dentro de você e de mim, meu amado irmão. Aleluia. Amém? E nunca mais vai cessar. Nunca mais você vai ter sede. Ela falou: me dá dessa água. E ele, Jesus, é a própria água da vida. Ele é a própria palavra de Deus. João 1:1, né? No Evangelho diz: no princípio era o verbo. Verbo no português quer dizer a palavra que indica a ação. Jesus é o verbo de Deus, ele é a ação de Deus, ele é a palavra de Deus dentro de nós. Aleluia. Não adianta passar para a porta e não saber o caminho. Não adianta entrar pela porta e não ter a palavra gravada no coração. Se um menino de 13 anos, 12 anos tem essa responsabilidade, como nós podemos fazer? Um dia, irmãos, de uma vez por ano, cada tribo, e Maria era da tribo de... Não lembro a tribo dela. Deu branco. E Maria saiu da sua tribo e foi com seus filhos e seus parentes, eu já vou lembrar, e foi com seus filhos e seus parentes adorar a Deus em Jerusalém. Jesus tinha entre 11 e 12 anos de idade. Estava no templo, e na época de Jesus entrar no templo e enfrentar, amém? O sacerdote. Ele tinha mais um ano ainda, mas ele foi com 11 anos para 12 anos. 12 anos de idade, Jesus entrou no templo. E quando ele estava no templo, os sacerdotes estavam lá. Jesus se levantou, pegou o pergaminho e começou a citar as escrituras. E quando ele faz isso, todos que estão ali, homens, barbados, maduros, começam a prestar atenção em Jesus e no que Jesus está dizendo. E ele começa a recitar a lei Torá e começa a dizer: ouve, ó Israel, Adonai, nosso Deus, e também nosso Deus é um.
e começa a declarar versículo por versículo e parte por parte da lei. E ele leva cerca de 14 dias fazendo isso dentro do templo. E enquanto Jesus está fazendo isso dentro do templo, a sua família já ofertou e já saiu para fora da cidade. Está indo embora, só que eles cometem uma pequena falha. Eles não percebem que Jesus não está com eles, porque Jesus está dentro do templo recitando a palavra. Ele entrou no templo e está recitando a palavra. Ele está falando para os sacerdotes, para os escribas, para os homens sábios dali. Ele está dizendo para os rabinos a ordem das coisas. Ele está explicando a lei de Deus. E quando ele faz isso, a sua família se distancia, só que sentem e têm certeza que Jesus está com ele. Mas Jesus não está. E quando eles estão no meio do caminho, 6 dias e meio de viagem, sabe o que acontece? Eles sentem falta de Jesus, sentem falta de Cristo, e voltam para buscá-lo mais 6 dias e meio. Mais um dia, 14 dias, eles chegam no templo e encontram Jesus dentro do templo. E quando Maria chega na porta do templo e vê Jesus lá dentro, ela fala: menino, você não veio conosco? E ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Amém? Quando Jesus está no templo declarando ali, ele sabe que não pode ser interrompido. Ele manda a sua presença com a família e a família vai embora. Mas chega o momento da palavra e nós somos absorvidos por ela, pastora. E quando a palavra nos absorve, o céu se abre e nós nos conectamos com Deus. E quando isso acontece, a nossa presença é elevada ao céu. E sabe o que acontece? A família dele fica sem a presença dele. E sem a presença dele, sentem a falta e voltam para buscá-lo. Amém? Importa agradar a Deus. Importa ter a palavra de Deus no coração. Porque toda a porta que abrir para mim e para você só vai se manter aberta se você e eu tivermos a palavra de Deus no nosso coração. Jesus falou assim: se você estiver em mim e eu estiver em você, pedireis tudo quanto quiserdes ao meu Pai, e Ele o fará. Só vai funcionar, só vai resolver se eu estiver nele e ele estiver em mim. Mas olha o que diz os escribas que tinham a palavra: olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos como Abraão, nós andávamos e nossos pais andaram com Abraão, e nós somos filhos dos nossos pais e somos filhos também de Abraão, assim como todo Israel é. E Jesus olhou para eles espantado e disse assim: vocês são o quê? Filhos de Abraão? Como assim, filhos de Abraão? Vocês não se parecem com Abraão? Vocês não falam como Abraão? Vocês não têm as palavras de Abraão? Vocês não têm a fé de Abraão? Vocês não têm a dedicação de Abraão? Vocês são filhos do diabo! Imagina, irmão, dizer isso para um pastor: pastor Silvio, você é filho do diabo! Né? O pastor falou uma coisa séria, está escrito no para-choque do carro, mas o cara escreve no para-lama, no para-choque, no para-brisa, coloca lá dentro da família dele, sai e se comporta como um endemoniado. Amém? Não se comporta como um pastor, como um crente, e ainda envergonha o nome de Jesus. E é isso que eles estavam fazendo: retinham a palavra, não praticavam, não ensinavam o povo a praticar, e diziam: nós temos Deus, somos filhos de Abraão, somos como filhos de Deus. E Jesus falou: vocês não se parecem com ele. Meu Deus, aleluia. Paulo fala assim: irmãos, temos que ter o dom cheio de Cristo. Verdade. Temos que ter o aroma de Cristo. Temos que ter a aparência de Cristo. Eu falo sempre isso porque eu amo essa passagem. Temos que ser como Pedro, irmão, mesmo disfarçados, mesmo tentando não parecer que somos crentes, se infiltrando no meio das pessoas, e alguém aponta e fala assim: olha lá o pastor Silvio, é ele que está ali. Amém? Porque a luz não pode ser escondida, irmãos, no meio das trevas. Uma cidade iluminada não se pode colocar no pé do monte, mas em cima do monte, diz a palavra do Senhor. Eu e você não fomos criados para vivermos embaixo, mas para vivermos em cima. Aleluia. O caminho que Ele tem para mim e você é para cima, não é para baixo. Ontem eu estava dizendo num culto que a palavra caminho aparece 1300 e poucas vezes na Bíblia. É exatamente 662 vezes Deus falando do caminho, e 662 vezes o homem falando, Deus falando do homem do seu caminho. Então o caminho cotidiano do homem é explicado na Bíblia de 662 maneiras. E o cotidiano de Deus é exposto na Bíblia de 662 maneiras.
Ou seja, quando eu entro por uma porta e abro a porta, eu tenho à minha esquerda 662 caminhos, que são os meus caminhos, e tenho 662 caminhos, que são os caminhos de Deus. E a palavra diz assim: escolhe o caminho da vida. E qual nós escolhemos? Se escolhermos o caminho errado, pegaremos 662 caminhos errados. A Bíblia diz: um abismo levará a outro abismo. Amém? Amém. Mas se nós entrarmos para a direita e escolhermos o caminho de Deus, o cotidiano de Deus, o normal de Deus, teremos 662 maneiras de andarmos na presença de Deus. Qual é a única maneira? Ter gravado no umbral da porta o que? A palavra de Deus. Porque eu saberei o caminho que eu estou andando. Aleluia, Jesus. Por isso a palavra é importante. Ou seja, para 365 dias, eu tenho duas oportunidades. Amém? De agradar a Deus por dia. Ou duas oportunidades de desagradar a Deus por dia. Entendeu isso? Amém? Mas Deus, irmãos, Ele nos escolheu. Colocou sobre mim, sobre você, uma marca que não está aparente na porta, mas está gravada dentro de você. Amém? O judeu colocava no dia da Páscoa o sangue no umbral da porta, na parte superior da porta, para marcar a sua redenção, a sua Páscoa. Amém? Mas nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, e temos gravado dentro de nós, onde divide a alma e a medula, o homem e a medula, onde divide o homem e o espírito, a alma e o homem. Naquele meio ali, nós temos uma marca chamada circuncisão de alma. Lá dentro de nós existe uma marca. É a única coisa que o diabo respeita em mim e em você. É essa marca. Se nós tivermos esta marca dentro de nós, nós não teremos do que nos preocupar. Amém? Por isso a palavra de Deus é importante. O diabo não entrava na casa do judeu e não entra por conta da palavra que está no umbral. O diabo não entra na minha vida, não entra na sua vida por conta da marca que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. Isso foi feito pela palavra de Deus. Isso foi feito por um ato de Deus. Amém? Porta aberta serve para crente que sabe para onde está caminhando. Existem 11 portas da cidade de Jerusalém. Uma delas, pastor, é a porta do Montouro. Fica ao norte da cidade. É a porta do lixo. É a porta que ninguém quer entrar, ninguém quer passar. É a porta mais suja que tem na cidade. Amém? As outras 10 portas, as outras 11 portas de 12, uma se mantém fechada pela razão que eu falei. Mas ainda existem mais 10 portas por onde o judeu pode entrar naquela cidade. Cada porta tem a sua significância. Tem a sua, tem o seu modelo. Cada porta